Olá, nós somos do grupo da empresa Via Varejo e nosso grupo ele é composto pelo João, pela Lúria e por mim, Luísa. Eu vou começar apresentando um pouco sobre a empresa. Bom, então a Via Varejo ela é uma empresa brasileira de varejo, fundada em 2010 e ela foi constituída através da fusão de empresas de varejo, a Casas Bahia e o Ponto, antigo Ponto Frio. Algumas das empresas do grupo são as Casas Bahia, o Ponto e o Extra, são as mais conhecidas. Essas empresas elas estão presentes em 400 municípios brasileiros, em 20 estados e no Distrito Federal com 1.000 lojas e aproximadamente 45 mil colaboradores. Ela é considerada uma das maiores varejistas de eletroeletrônicos do mundo. Uma curiosidade é que no ano de 2021 houve uma mudança no nome de Via Varejo para apenas Via. Isso porque eles visam expandir o seu mercado, não apenas para o varejo. Agora vamos dar seguimento com a explicação e a Lúria vai falar um pouco para vocês sobre os setores da empresa. Dando sequência à fala da Luísa, a empresa Via ela está situada no setor de consumo cíclico, comércio e eletrodomésticos. Através do setor, a gente consegue avaliar, né, situando ela ao setor, a gente consegue avaliar também alguns índices, né, que são essenciais para a análise financeira. A gente pode ver o índice de liquidez imediata, liquidez seca, liquidez corrente e liquidez geral. E assim, os anos que a gente analisou da empresa foi 2018, 2019, 2020. Então, assim, teve vários fatores, né, que alteraram esse setor. Alguns não somente o setor, né, mas como o mundo como um todo. Igual em 2018, teve a crise, a paralisação dos caminhoneiros, né, teve a Copa do Mundo, teve também as eleições. E em nota explicativa, a empresa divulgou que nesse ano teve uma perca estimada de 267 milhões. Então, assim, é um valor considerável, né? Em 2019 também, infelizmente, tiveram que arcar não só essa empresa, não só a Via, mas também o mundo todo, né? Porque tivemos que enfrentar a pandemia e a pandemia também provocou o fechamento de algumas lojas da Via Varejo. Então, pelos dados a gente consegue ver, analisar, né, tanto na liquidez imediata quanto na seca, teve uma baixa de 2018 para 2019, né, nos valores. Em 2019 a gente teve uma queda em todos os índices. Na liquidez corrente também, né? Então, assim, a empresa teve um declínio de 2018 para 2019, porém em 2020 ela começou a se reerguer. Eu vou fazer agora a análise do capital de giro da empresa. Então, ao fazer essa análise da empresa Via Varejo, a gente percebe que, apesar dos resultados não serem ótimos do ano de 2018 para o ano de 2020, a gente percebe que houve uma evolução, houve uma recuperação. A gente altera o status de péssimo para insatisfatório. Então, na classificação do período 1 e 2, a gente percebe que há uma necessidade de investimentos operacionais. Por isso, os recursos de curto prazo foram aplicados no ativo não circulante, além de apresentar o saldo em tesouraria negativo, que significa que as aplicações financeiras de curto prazo não foram suficientes para liquidar as dívidas de curto prazo, e as fontes operacionais não são suficientes para subsidiar as operações da empresa, o que gera uma necessidade de aquisição de um capital, seja ele de terceiro ou capital próprio. As classificações péssimas e insatisfatórias, elas apresentam um risco de insolvência elevado, que é a capacidade de liquidar as dívidas contraídas pela empresa. Isso acontece porque os recursos de curto prazo utilizados, eles podem não ser renovados. Essas características, elas podem ser observadas em empresas que elas vendem à vista e compram a prazo, devido à boa posição financeira quando as vendas aumentam e uma posição ruim quando as vendas diminuem. Então, a gente percebe que essas empresas, elas ficam refém dessa venda
desses operacionais da empresa. Então, o que ocorre no período 3, na classificação insatisfatória, é que o capital de giro líquido ele é positivo. O que isso significa? Significa que os fundos de curto prazo que estão disponíveis no ativo circulantes, eles são suficientes para quitar os passivos circulantes à medida que eles vencem, o que é uma situação mais recomendada. Entretanto, ele apresenta o saldo em tesouraria negativo. Então, a partir disso, é possível a gente inferir que o capital de giro não é suficiente para cobrir as necessidades do capital de giro, ou seja, a empresa ela não possui um recurso financeiro para investimento suficiente e, por isso, necessita utilizar dos recursos de curto prazo para financiar seus ativos. Fazendo uma análise vertical do ativo, percebendo que as contas com maior relevância são o caixa, as contas a receber, o estoque, o ativo realizável a longo prazo e o imobilizado, totalizando mais de 80% nos 3 períodos. Olhando as contas a receber e fazendo uma análise vertical, percebemos que do primeiro para o segundo ano teve uma diminuição bem expressiva, de 63,2%. Porém, para o terceiro ano já houve uma recuperação de boa parte dessas perdas, e ficando apenas 19,6% abaixo do primeiro período. Isso é refletido na liquidez imediata, que a gente vê a variação dela. Já as contas a receber, elas tiveram um aumento de 35,7% do primeiro período para o segundo. E já no terceiro período teve um aumento bem expressivo, mais que dobrando, tendo um aumento de 109,8%. Olhando para o passivo e fazendo análise vertical, percebendo que as contas mais relevantes são os fornecedores, os empréstimos, outras obrigações e o capital social. Uma das contas mais relevantes que chama a atenção dentro dessas que eu falei é a de empréstimos, que quase que dobrou do primeiro para o terceiro ano. Ou seja, a empresa teve que tomar muito mais empréstimos para ter a sua melhora. Ela aumentou 99,2%, mas foi algo progressivo, que no segundo ano ela tinha aumentado 47% e no terceiro teve esse aumento de 99%. A outra conta que chama atenção são os financiamentos. Não variaram muito de 2018 para 2019, apenas 1,1% negativo. Mas já para o terceiro houve um aumento de 148,9%, é um aumento muito expressivo, dobrando quase 1,5 vezes a mais, 2,5, perdão. O patrimônio líquido em geral também teve uma variação bem interessante, diminuindo em 71,1% em 2019, teve uma diminuição muito grande do patrimônio da empresa. Porém, em 2020 ele quase triplicou, tendo um aumento de 199,1%. Fazendo análise horizontal da DRE, olhando a receita líquida, percebemos que houve uma diminuição em 2019 de 4,7% e um aumento em 2020 de 7,3% com relação a 2018. E a gente consegue ver esse mesmo movimento de uma forma bem mais expressiva no resultado líquido, que teve um desempenho negativo em 2018 e piorou em 2019, teve uma piora de 392,4%. Mas já em 2020, a empresa conseguiu reverter esse prejuízo e ter um resultado positivo, com uma melhora de 445% em relação a 2018. Aí, olhando dentro das contas, o que influencia nessa melhora da empresa, uma das coisas que influencia é o resultado bruto. Teve um aumento de 17,9% em 2020 com relação a 2018. E o resultado operacional, que por consequência do resultado bruto, teve uma melhora de 113,9%. Já o financeiro continua negativo, porém melhorando. Ele saiu de 1.147.000 negativo para 696.000 negativos, que representa uma melhora de quase 40%, 39,3% para ser mais exato.